A travessia do mar rumo a uma terra prometida é uma história tão bíblica quanto americana. Não é à toa que os fundadores dos Estados Unidos são chamados de peregrinos. Eles mesmos usavam a palavra e se viam como viajantes com um propósito divino. E foi em novembro de 1620 que os peregrinos chegaram a este local, Cape Cod. E vieram para cá porque do outro lado do oceano, no país deles, eles enfrentavam muitas dificuldades, principalmente religiosas. A Inglaterra tinha abandonado o catolicismo em meio à reforma protestante, mas para eles nem isso era suficiente. Eles concordavam que era necessária uma reforma dentro da igreja, mas eles exigiam uma mudança ainda maior do que a igreja da Inglaterra propunha. Eles queriam adorar a Deus como os primeiros cristãos, de forma mais simples, sem tantas estruturas. Eles queriam purificar a igreja, por isso foram chamados de puritanos. Existia um grupo ainda mais radical, contrário a como a reforma tinha sido feita na Inglaterra. Esses eram os separatistas. E o ambiente não era propício porque na Inglaterra não era permitida nenhuma outra forma de adoração, nenhuma outra denominação religiosa que não fosse a oficial do Estado. Por isso eles eram perseguidos, presos, mortos e tiveram até que mudar de país. Alguns deles foram para a Holanda. O que eles queriam na Holanda era mais liberdade. Mas o que eles encontraram foi um cenário em que os filhos deles estavam mais sujeitos a outras influências. Eles enfrentavam também outros problemas, como, por exemplo, ter que trabalhar mais e ainda o medo de uma ameaça espanhola na Holanda. Resumindo, sem espaço na Holanda, sem espaço na Inglaterra, eles fizeram um acordo para vir a um novo território, a New England, ou Nova Inglaterra, exatamente esse local onde nós estamos. Aqui eles ainda viveriam sob influência do reinado inglês, mas com permissão para adorar a Deus da maneira que bem entendiam. Eles nem queriam parar exatamente neste local. O destino final deles era onde é hoje a cidade de Nova York. Mas por causa do clima naquele período, das condições de saúde deles, já que muitos já tinham morrido no caminho e outros estavam doentes, e até pelas condições do próprio navio, eles decidiram ficar por aqui mesmo. Mas o Mayflower, o navio que trouxe eles até aqui, não tinha só religiosos. Tinha também mercadores, com objetivos comerciais para explorar essa nova terra. E por causa desses diferentes interesses e da falta de uma autoridade que controlasse a situação, eles assinaram, ainda dentro do navio, antes de chegar à terra, um documento, o primeiro da história política dos Estados Unidos, o Mayflower Compact. Foi então que eles vieram à terra firme para criar condições de viver no local. Montaram um acampamento, criaram uma pequena vila e aí precisaram fazer um acordo com os nativos que estavam aqui, um acordo que envolveu proteção de um lado a outro em relação a outras tribos. Eram 102 pessoas naquele navio que saiu lá da Europa. Cerca de metade deles conseguiu sobreviver aos primeiros meses na nova terra. E foram eles que criaram as bases para toda a sociedade americana até hoje.